Olá, meu nome é Solon Pedro da Silva Júnior, sou aluno da Faculdade Uninasal do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Vou apresentar para vocês uma atividade contextualizada da disciplina Organização e Arquitetura de Computadores. Vou falar um pouco sobre memória. Conceito: a memória de um computador nada mais é que um circuito eletrônico ou um meio magnético com capacidade de armazenagem de dados, as quais são imprescindíveis ao processamento, dados de entrada, programas, sistemas operacionais, arquivos, softwares de aplicação de suporte e básico, e instruções gerais para um bom funcionamento do computador. Classificação: as memórias de computador podem ser divididas em dois grandes grupos, que são eles memória externa e memória interna, ou memória primária e memória secundária, que sequencialmente também se subdividem em memória principal, memória de leitura e memória cache. Memória interna. Memória interna é a memória diretamente ligada aos componentes da CPU, como por exemplo a memória principal RAM, a memória de leitura ROM e a memória cache. Há uma diferenciação entre memória interna e memória RAM. As memórias internas referem-se aos comandos mecânicos dados ao sistema, que geram a manipulação de dados e informações. A memória principal também é conhecida como memória central. É uma memória de rápido acesso e que armazena os dados e informações. Também é um circuito eletrônico integrado do tipo de RAM e é designada de banco de memória. Apesar de ter acesso extremamente rápido, permite ser gravada, desgravada e lida. A memória principal apresenta um grande inconveniente: ela é volátil. A grande velocidade da memória principal deve-se ao fato de ser uma memória do tipo RAM, que permite um acesso aos dados necessários de forma direta, sem que é obrigatória a leitura em todas as áreas. A memória principal de qualquer sistema de computação é organizada como um conjunto de N células sequencialmente dispostas a partir da célula de endereço igual a zero até a última, de endereço igual a N-1. Primeiro registro, Memory Address Register, guarda o endereço onde se encontra e ou será colocado um dado ou informação. Segundo registro, Memory Buffer Register, tem como função efetuar o seguinte controle: se a operação desejada for de leitura, ele recebe a informação localizada pelo registro de endereço e a envia ao processador. Se a operação desejada for uma saída, gravação, ele transfere o dado para a posição de memória, indicada pelo registro de endereço. Terceiro registro, conector de ligação. Conecta o buffer após cada operação à posição de memória indicada pelo registro de memória, permitindo assim a comunicação de dados em ambos os sentidos. Memória de leitura. Outro tipo de circuito integrado de memória é não volátil. Estes circuitos conservam os dados que estavam sob sua custódia, mesmo que a máquina esteja desligada. Este tipo de memória já vem instalada de fábrica na placa-mãe e traz gravadas em seus circuitos as informações básicas para o funcionamento da máquina, ativando os dispositivos necessários para a inicialização das tarefas. Memória de leitura. Há várias espécies de memória do tipo ROM. PROM pode ser programada através de um equipamento específico e gravado uma única vez. EPROM pode ser gravada, apagada e regravada por equipamento específico. EAROM. Seus dados podem ser alterados. E EEPROM. Seu conteúdo pode ser apagado através de processos elétricos. Os componentes de hardware vêm gravados de fábrica ou que possibilite gravação permanente é considerado como uma fusão de hardware e software. Memória cache. Esta memória está localizada na placa-mãe e é formada por vários circuitos integrados RAM do tipo SRAM e é muito mais rápido que o do tipo RAM convencional, porque não usa o método capacitivo de armazenamento e sim dispositivos de dois estados como os flip-flops. Por ocuparem mais espaço de armazenamento, tornam-se mais caras, por motivo pelo qual são utilizados em tamanhos reduzidos em relação à memória do tipo DRAM. Sua capacidade varia de 8 MB a 1024 KB, sendo o mais utilizado é o 256 KB e o 512 KB. Memória cache. Para a identificação rápida dos dados, a memória cache utiliza-se de um dispositivo localizado geralmente, ao lado de seu banco de chips, chamado de SRAM Tag, que é onde estão localizados os caracteres de identificação rápida dos arquivos. Memória externa. Memória externa é uma memória celulares
é aquela que se vale de meios magnéticos externos à CPU, como fitas disquetes, discos, zip, CD-ROMs, etc., para armazenar informações. Esses meios ficam ligados indiretamente à CPU e podem ser rapidamente acessados por eles. Operam com velocidade menor que a RAM, mas têm uma capacidade de armazenamento muito maior. Não são voláteis e podem ser desconectados fisicamente do computador e transportados para outro local. Os tipos de memória auxiliares secundários mais comuns utilizados são disquetes, discos rígidos, cartuchos e fitas. E é isso, pessoal. Muito obrigado.